Você é um jovem mequetrefe vivendo sua vida normal, quando o mundo é invadido por alienígenas e todos precisam lutar contra a invasão. E esse é o filme Guerra dos Monstros. E eu sou o F, o extraterrestre falador. Então, bora pra história. O filme começa com dois jovens fugindo enquanto uma horda de vampiros vem atrás. Então sabemos que tudo vai dar ruim, mas os dois conseguem correr e se esconder em uma casa. O grande problema é que nessa casa estava cheia de zumbis, e agora começa a grande briga de vampiros e zumbis, até que aparece uma nave espacial, pois o mundo estava sendo invadido por alienígenas. E agora eu vou te contar o que ele estava contando, pois o que ele estava falando aconteceu no passado. Então vou contar o passado dele e depois te conto o futuro. E agora conhecemos Doug, que era um jovem meio lerdo que estava indo para a escola e estava afim de uma das jovens mais pegadas de todas. E ele acha que ela era santa e que gostava dele, quando na verdade só estava sendo usado enquanto ela brincava com o pimpolho de todos na escola. E conhecemos Petra, que estava conversando com o vampiro, pois nesse mundo as criaturas vivem juntas. E depois vem Ned, que era um nerd, e leva uma surra por ser lerdo. E depois ele vai até a sala dos professores, pois ele precisava entender por que tirou nota ruim. E seu professor é um vampiro negão da canela fina, que era revoltado com o mundo, pois não conseguiu entrar em um relacionamento. E ele diz que só deu F pra Ned, pois ele era o aluno mais inteligente dele em 90 anos. Então, para não o perder, vai atrapalhar dele alcançar seu sonho. E galera, não basta ser lerdo, tem que se ferrar na vida. Durante o almoço, Dag ainda estava falando da jovem que ele estava afim, e até o amigo lerdo dele conseguia pegar alguém. E ele diz pra quando estiver junto dela, colocar a mão na perna dela. E quando eles percebem, essa jovem estava se exibindo, mas aparece o namorado dela, que era o líder do time de beisebol. E ele começa a esculachar a todos na mesa. E Petra estava sentada com suas amigas quando elas começam a dizer para se proteger quando for brincar com o vampiro, e para não deixar ser mordida. Dag está indo pro treino quando percebe que o dono da empresa de costelas da cidade estava no local, e ele sempre era zoado pois demitiu a mãe dele. E chegando no jogo, ele começa a perguntar se a vagabunda da mãe dele estava fazendo alguma coisa, e ele não pode fazer nada pois ele estava patrocinando o time da cidade. E agora é aquele momento que tudo pode dar ruim, e vai dar ruim, pois quando se trata de lerdões em filmes, a certeza de dar ruim é a única certeza que não pode dar ruim. E eles estão fazendo o treino e o valentão da escola está se preparando. E Doug está nervoso pois Lorelai, que era a jovem que ele gostava, estava observando. E ele joga uma bola tão forte que derrubou o valentão, que era o capitão da equipe, e todos ficam contra ele. À noite está rolando uma festa de vampiros, e Petra foi para encontrar com o namorado vampiro, e ele começa a dizer que só dói no começo e depois é só prazer. E ela estava achando que ele queria brincar, mas na verdade ele queria dar um mordidão nervoso no pescoço dela. E ele começa a fazer o jogo emocional, dizendo que queria ela pra vida toda, pois a transformaria e eles poderiam viver juntos pra sempre. E ela caiu no golpe. Vemos que Ned era o irmão do valentão da escola, e seu pai começa a dizer que ele é um cara burro e agora sem poder fazer esporte seria inútil. E o pai dele só pensava no que o filho poderia ser e ignorava Ned por ser mais lerdo. E eles começam a brigar pois ele só se importava com o irmão. E quando o pai vai falar com ele, ele diz que tinha o sonho de ser engenheiro para construir tecnologias, mas ele diz que isso não valia a pena, pois só ia conseguir emprego de maquinista. E ele diz que não ligava para o irmão, e nisso eles começam a brigar mais uma vez e decide sair de casa. Doug estava em casa quando Lorelai aparece e ela está querendo colocar uma fumaça diferente no pulmão. E ele é esperto, ou quase, pois não perderia a oportunidade, então coloca a mão na perna dela. Mas ela diz que era virgem, e meu irmão, se ela é, eu ainda nem nasci. E ela sai pela janela, pois o pai dele aparece de cueca, dizendo que eles precisavam conversar sobre algo sério. E os dois começam a dizer que eles entendiam caso ele quisesse usar uns tóxicos diferentes, pois para eles não teriam problemas, até porque pela cara deles, com certeza eles usavam. E depois eles começam a dizer que vai chegar um dia onde as coisas neles vão crescer de forma diferente, e ele começa a achar que eles estavam falando dos hormônios adolescentes. Ned estava no muro observando a cidade dos zumbis, quando aparece uma zumbi que falava com ele no colégio, e ele começa a perguntar se ela sentia algo, e ela diz que gostava de cérebros, e passa alguns caras jogando lixo nela, mas ela não liga, pois não sentia tristeza. E ele percebe que se fosse um zumbi, não precisaria passar por tudo aquilo, e diz que tem cérebro no pé dele para ela morder. E no dia seguinte, Petra acorda se sentindo mal, com uma marca no pescoço, e aquele vampiro não a ligou para ela desde a noite passada, e quando ela vai olhar no espelho, ela estava com uma marca horrível, até que seu reflexo desaparece.
e quando ela vai no mercado, as pessoas têm preconceito com vampiros. Os três estão vivendo suas vidas normalmente, quando do nada aparece uma nave alienígena na cidade e os vampiros acham que os humanos chamaram eles para acabar com todos os vampiros, e os humanos acham que é o contrário. Então eles se juntam e precisam saber o que fazer, e sabemos que não dá para juntar pessoas com pouca inteligência, pois eles começam a dizer que os vampiros estavam armando uma briga contra eles, e ao mesmo tempo os vampiros se juntam e começam a planejar uma luta contra os humanos, e os zumbis, como são lerdos, estão reunidos, enquanto o pastor zumbi não fala nada. Então Ned precisa tomar a frente e diz que eles precisavam lutar contra os aliens, e a porta da cidade deles só estava com uma corrente solta, mas como eles eram lerdos, não sabiam. Na cidade começa a grande briga, pois eles se encontram e começa uma lutaria sinistra entre zumbis, vampiros e humanos, e Petra encontra com seu namorado vampiro, mas ele já estava dando uns pegas em outra menina, e diz que só queria um lance com ela, pois ela tinha um pescoço neném, e depois a joga longe, e Doug estava com Lorelai, e ela estava toda saliente querendo brincar. Então no fim do mundo os dois vão pra casa dele, o problema é que invade um vampiro e ataca o pai dele, e eles correm pela janela. E agora vocês já sabem como tudo começou, pois eles começam a fugir pela cidade, enquanto vem uma horda de vampiros atrás deles, e eles conseguem entrar em uma casa que estava no meio do caminho. O problema é que estava cheia de zumbis, então vai dar treta. E começa mais uma vez uma lutaria sinistra entre zumbis e vampiros, e quando Petra vê que Lorelai pegou seu namorado, ela vai pra cima no ódio, e agora ela foi mordida, e depois da última lutaria, só os três sobreviveram, e eles iam brigar até que os aliens aparecem atacando toda a cidade. E debaixo da casa tem uma passagem secreta onde estava a professora de música do Doug, e eles não querem abrir porque não sabem se eles eram aliens disfarçados. Ele conta que uma vez se cagou na escola e eles abrem. Na sala segura eles começam a dizer que precisavam se ajudar para sobreviver, e quando Doug vai ver se a porta estava trancada, os dois atacam a professora e o filho dela, e eles dizem que eles estavam ali e deu fome. Agora eles precisam esperar algo acontecer, e eles estão pensando em tudo que aconteceu até ali, e Petra pergunta por que ele gostava da Lorelai, que pegava todo mundo e usava ele como burro de carga para guardar os tóxicos delas, e Doug diz que não era verdade, e depois ele fica zoando com Ned, colocando uma luz para ele seguir, pois os zumbis quando comem cérebro ficam mais burros, então com o tempo ele voltaria ao normal. Doug vai olhar para saber se os aliens sumiram. O problema é que eles começam a invadir e eles vão pro lado de fora, mas como está de dia, Petra começa a pegar fogo, então Doug tira a roupa e dá para ela fugir, e ele fica pelado com os aliens. Eles conseguem sobreviver, e na escola Ned diz que provavelmente ele não foi atacado porque eles não enxergam matéria orgânica, e os dois começam a brigar, pois na infância eles eram melhores amigos, mas Doug não queria crescer sofrendo bullying por ser amigo dele e fazer essas coisas de lerdões. Doug vai para uma caldeira pensar, e Petra aparece e pergunta se ele estava bem e agradece por ter sido salva, e não sei como os dois começam a se beijar e já vão se preparando para a brincadeira da tomada, mas ele consegue cortar o clima, pois acha que ela ia morder o pescoço dele, e ela sai com raiva, e quando eles olham pela janela percebem que toda a cidade estava coberta de fumaça, então eles decidem ir pelados, pois não seriam detectados, e Ned diz que o falecido dele é maior do que do Doug, e quando eles chegam na casa do Doug, seus pais haviam sumido, mas eles escutam um som no porão, mas estava vazio, e dentro do porão Ned é pego por um alien, e ele estava sendo sugado, mas Petra consegue falecer o alien, mas mesmo assim ele sumiu, e agora eles estão tristes, mas aí que tá o pequeno plot twist, pois na verdade ele não faleceu, até porque era um zumbi, mas foi teletransportado, e ele começa a dizer que sabe o que os aliens querem, pois ele era alérgico a uma substância colocada nas costelas da cidade, então eles decidem no dono da fábrica, e eles começam a dizer que ele era o único que podia salvar a cidade, se entregassem substâncias químicas das costelas, mas ele diz que não ganharia nada com isso e que as pessoas não gostavam dele, e os expulsa. Como não tinha muito o que fazer, eles decidem ser pegos pelos aliens para serem levados onde todos estavam, e eles são levados para dentro de um mercado onde estava dividindo as pessoas por raças, e eles precisam pensar em alguma forma de sobreviver, e Lorelai começa a dar em cima do Doug. Ned começa a pensar como sair dali,
ali, e ele lembra de quando eram pequenos e conseguiram hackear os computadores da escola, mas ele não estava conseguindo falar pois usou muito o cérebro de zumbi dele, e agora Doug já sabe o que fazer, pois eles precisavam causar um curto-circuito nas barreiras, que elas cairiam, mas antes ele começa a fazer um discurso motivador, pois como ele era um perdedor ninguém acreditava, e todos começam a correr na direção das barreiras, e agora todos estão salvos. Chegando na fábrica, o dono começa a atirar em todos, dizendo que ninguém nunca gostou dele, e que não ganharia nenhum dinheiro com isso, então Doug diz que mesmo assim, se ele fizesse isso, ele seria lembrado como herói da cidade, e que faria uma estátua para ele, e depois de mais um discurso motivador, ele abre o portão e os aliens começam a chegar. Eles abrem caminho para eles irem direto nas costelas, eles começam a sugar todos os tóxicos e os bichos se juntam e viram um monstro gigante. O monstro começa a dizer que vem em paz ao planeta, mas eles começaram a correr desesperados antes de conversar. Ele começa a dizer que dominaria o mundo e colocaria eles para trabalhar como mão de obra barata, e geral começa a ficar bolado. E agora começa uma lutaria contra o monstro, e eles começam a jogar amônia e ele vai derretendo. Aquele vampiro que estava afim de Petra vai pra cima dela para se vingar por ela não ter feito nada para o salvar. E Doug vai pra cima, o problema é que ele não tem chance de vencer, pois ele era um vampiro. E é aí que vemos o que os pais dele estavam falando, pois ele começa a se transformar, e ele era de família de lobisomem, e consegue dar uma falecida de leve no vampiro. E o alien de tanto receber amônia derreteu e ficou pequenininho, e todos vão pra cima dele, mas ele volta pra nave para destruir a Terra. Mas Ned consegue pegar a bola na mão e salva todos, e Doug, que era o melhor arremessador, devolve pra nave, que explode, e agora o mundo foi salvo. E o filme termina com ele na escola, agora popular, e Lorelai tá dando em cima dele, mas agora ele estava afim da preta da Petra, e ela chama ele pra brincar, então você já sabe o que vai rolar. Cada catucada vai sair com a buceta inchada. É galera, vocês insistiram, então trouxe esse filme. E vou te falar, deixa o like e se inscreve no canal pra me ajudar a vencer esse trauma, porque esses filmes têm uma qualidade duvidosa. E antes de partir, não se esqueça de ir nas redes sociais pra trocar uma ideia humilde. E caso você seja uma empresa e queira fazer um comercial humilde no canal, é só entrar em contato pelo e-mail comercial na descrição do vídeo. Agora vou nessa, então fui!